Fala aí pessoal, bom, o vídeo que você vai assistir agora foi a última live que eu gravei lá no Instagram, no canal Ciências e Negócios. É muito importante que você se inscreva lá no canal também. Por quê? Porque os vídeos que eu gravo para o YouTube são diferentes dos vídeos e do conteúdo, na verdade, que eu posto lá no Instagram. De vez em quando pode acontecer de eu trazer uma live, mas o resto dos posts não é possível de fazer. Por isso que é muito importante estar cadastrado nos dois canais e seguindo e tal, porque você ajuda o canal a crescer, em primeira coisa, e também você tem acesso a todo o conteúdo, tá bom? E o vídeo de hoje vou falar sobre dois assuntos muito interessantes. O primeiro é sobre a frase do Pablo Marçal, depois que ele foi acusado de irresponsável por ter levado o grupo todo lá para a montanha lá e quase ter acontecido um acidente. E o segundo é sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia e o que isso impacta nos negócios, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo. E não se esqueça, se inscreva aí no canal também, dê like no vídeo e ajude o canal a crescer, tá bom? Valeu! Bom, a todos aí que estão assistindo essa live, né? Assistindo tanto agora ao vivo quanto a gravação dela. Eu desejo aí uma boa noite, sejam bem-vindos e também lembrar vocês de não se esquecerem de se inscrever, seguir aqui o canal no Instagram, o @Ciências e Negócio. Também não se esquecer de se inscrever lá no nosso canal, lá no YouTube também, porque conforme eu já falei, a gente tem conteúdos diferenciados, né, tanto para o Instagram quanto do YouTube. No Instagram eu posto muita coisa, assim, uma frequência bastante alta, só que são mais publicações que não dá para fazer no YouTube. E no YouTube tem uns vídeos com um pouco mais de detalhe, uns vídeos que usam umas tecnologias melhores, e que a gente consegue aí dar uma profundidade maior em alguns assuntos que a gente trata no canal. Então é bastante interessante. Peraí, deixa eu só escrever aqui, pronto. É muito interessante, inclusive já deixar avisado. Ontem como toda quarta-feira, eu postei um vídeo lá no YouTube respondendo uma questão mostrando qual que é um dos principais responsáveis pela falência das empresas. Se você quer saber a resposta, entra lá, se inscreve e assiste o vídeo, que é muito interessante. Na verdade, esse vídeo eu vou fazer, eu devo colocar mais uma parte dele agora, ou eu coloco amanhã ou coloco na próxima quarta-feira. Eu ainda não decidi não, mas com certeza eu vou colocar aí mais uma parte dele. Deixa eu só deixar aqui, esperando o pessoal entrar. Então, colocar mais uma parte dele, e aí só para complementar algumas coisas que precisaram ser ditas naquele vídeo, que não deu tempo de colocar tudo, tá certo? Bom, vamos lá para os nossos assuntos de hoje aqui, falar um pouquinho sobre alguns temas aqui que são bastante interessantes e das últimas semanas. Primeiro tema que resolvi trazer uma reflexão aí sobre ele é aquela questão, não sei se vocês lembram, o pessoal descreve ele até como coach messiânico, o Pablo Marçal, que ele levou lá um grupo de 32 pessoas, se não me falha a memória, lá para um monte lá fazer para mostrar a capacidade que você tem, que você vai conseguir conquistar as coisas e tal, só com o seu desejo. E aí, o que aconteceu? O fato foi que ele subiu lá no monte lá, contra as expectativas todas, né? Porque no dia, inclusive, estava um clima horrível, né? Uma ventania bastante grande. Foi altamente desaconselhável que ele fizesse isso, e ele, mesmo assim, para mostrar que realmente é o bonzão, né, pegou e resolveu levar o pessoal com uma irresponsabilidade bastante grande. Conseguiu levar lá o pessoal, tal, subiu o negócio,
qual que foi a conclusão do assunto? Teve que ser resgatado pelo corpo de bombeiros, porque senão ia ficar todo mundo preso lá, com a chance grande de alguém se machucar muito feio, né? E aí foi isso que aconteceu. Samuel, tudo bom? Deixa eu ver, tá entrando aqui. Então, aí ele acabou entrando lá e foi isso daí que aconteceu. Acabou ficando preso lá. E aí, eu queria falar sobre uma coisa que ele fez depois. Depois disso, que muita gente classificou a atitude dele como irresponsável, né? Aí ele colocou uma frasezinha assim: só os irresponsáveis chegam ao topo, né? É a frase que ele colocou. E é sobre essa frase que eu queria falar um pouco com vocês, porque você vê como é engraçado, né? Porque vamos começar que ele já quer fazer os trabalhos dele de coach, misturando religião, um assunto que não tem nada a ver com isso, com comércio, com dinheiro, com você se dar bem na vida. Então já começa um negócio complicado aí. Ele traz o assunto religioso aí simplesmente com o objetivo de ganhar dinheiro, né? Então isso já... as pessoas que vêm com esse discurso, a gente já tem que ter uns 2 pés atrás, né? E além de tudo, ainda glorificando a irresponsabilidade. Tem uma questão que é um negócio que é muito comum nesse mundo de coach, é dizer isso: eu tava ali e tal, contra todas as possibilidades eu resolvi fazer, e todo mundo me chamando de doido, e deu certo, e não sei o que lá. Só que o pessoal, eles acabam ignorando uma outra parte muito importante. Coisas feitas na loucura, quando você se arrisca assim muito, como tudo na vida, pode ter uma chance de dar certo. Tipo jogar na Mega Sena, pode dar uma chance de dar certo. A chance de dar errado é 1 em 1 bilhão, né? Isso é para ser bastante sucinto, né? Então a chance de dar errado é quase certeza que vai dar errado, mas a chance de dar certo pode ter uma chance em dar certo. O problema é que quem conta a história é sempre o vencedor. Então o que vai acontecer? De 1 milhão de loucos, vamos colocar isso, cada 1000 loucos que tenta fazer o negócio contra todas as possibilidades, um dá certo. E aí ele passa aquela fórmula para frente como se aquele dar certo só deu certo por conta do processo que ele fez, ou seja, arriscou tudo e não sei o que lá e deu certo. Não, muitas das vezes deu certo porque ele deu sorte, não foi porque foi algo que ele é um gênio, não, foi sorte, entendeu? Deu uma sorte ali e tal, uma conjunção de fatores que levou ele conseguir ser exitoso naquela tentativa dele, né? Mas que outras pessoas com as mesmas capacidades e arriscando a mesma coisa deram errado. Por quê? Porque a maior chance era de dar errado mesmo, entendeu? Então, quer dizer, esse que é o grande problema, que a gente precisa ter isso daí em mente. Então, conforme eu explico aqui no canal, aquela questão de você conseguir ter benefício, existe uma curva explicada na economia, que é a questão de risco-benefício. Quanto maior o risco, maior o benefício também, né? Então, quanto mais você arrisca numa certa coisa, quanto mais arriscado é certo investimento, ele tende a ter uma rentabilidade maior. E quanto menos risco, tende a ter uma rentabilidade menor. Por isso que, por exemplo, você investir, sei lá, em criptomoeda, a chance de você ganhar muito dinheiro é muito maior do que você investir no Tesouro Direto, por exemplo. Só que assim, na criptomoeda você tem uma chance altíssima de perder tudo. No Tesouro Direto já não, entendeu? É um investimento seguro. Então por isso que ele vai te dar uma rentabilidade menor. E aí o grande problema aqui nesse mundo do coaching, tirando a parte dos coaches que eles chamam tipo empreendedorismo de palco, que é o cara que se diz coach, que ensina você a montar empresa, nunca teve um CNPJ no nome, entendeu? Então, vamos considerar que esses caras, eu estou dizendo dos caras que realmente arriscaram alguma coisa e fizeram alguma coisa, né? Que são muito poucos, porque nesse mundo todo aí são poucos assim. A grande maioria é de palco mesmo, nunca teve um CNPJ
nunca faliu uma empresa, nunca construiu uma empresa, nada disso. Então o cara fica dizendo coisa que ele não sabe. Agora sim, no caso dos que arriscaram, entendeu? E desses daí é só um pequeno percentual. Você for analisar a história deles, sempre esses caras, assim, a não ser que ele tenha dado muita sorte mesmo, os riscos que ele tomou foram sempre riscos calculados, entendeu? Foram riscos assim, a pessoa realmente assumiu lá um certo risco num certo momento. Mas esse risco que ele tomou, ele conhecia o mercado, ele conhecia os clientes, ele tinha alguma experiência, ele não estava dando um tiro no escuro, entendeu? Que é o conforme parece muitas das vezes esse pessoal falar. Então, o que acontece? Por quê? Porque o fato é esse, tiros no escuro pode acertar alguma coisa, mas a chance de errar é gigante, entendeu? E é por isso que tem uma grande quantidade, por exemplo, de empresas que são montadas e falem rapidamente. Por quê? Porque a pessoa não conhece o mercado, entrou no negócio como aventureiro, entrou pelos motivos errados, então isso faz com que isso dê errado. Agora o grande problema é quando dá certo, né? Porque aí a pessoa acha que deu certo porque se ela repetisse o mesmo processo ia dar certo de novo, que não é o que acontece, entendeu? Isso estatisticamente você consegue fazer essa verificação, você vai ver que não acontece isso. Acontece uma vez em 1 milhão e muita parte dessa é atribuído à sorte, tá certo? Então eu queria fazer essa reflexão porque realmente eu acho isso daí interessante. Inclusive lá no YouTube eu tenho um vídeo que eu gravei sobre operação de day trade, né? Tem um estudo que o day trade, por exemplo, para quem não conhece day trade, são as operações de compra e venda de ações feitas no mesmo dia. E existe uma moda muito grande em day trade, e essa moda, na verdade, veio um pouquinho antes das criptomoedas, né? Mas ainda continua em alta, tem muita gente que defende bastante isso. E teve um estudo muito interessante, que demonstrou que day trade é sorte, entendeu? E lá nesse vídeo, se você entrar lá, você vai ver a explicação por que é sorte. Ali eu detalho o motivo de que day trade é sorte. Mas as pessoas que estão ganhando por algum motivo dizem, não, eu ganhei porque eu peguei experiência, fiz isso, fiz aquilo. Na verdade é balela, porque é sorte mesmo, entendeu? Isso daí a gente consegue comprovar que é sorte. Mas é interessante, dá uma olhada lá, e aí lá eu apresento o estudo, deixo mostro lá direitinho, aí vocês ficam com a opinião de vocês para ver se vocês concorda que é sorte ou não. Você concorda que realmente as pessoas conseguem ficar ricas assim de uma maneira mais fácil, né? Então beleza, essa daí era a primeira coisa que eu tinha para falar para vocês. Então eu queria inclusive depois pegar a sua opinião. Se você está assistindo no gravado, deixa a sua opinião aí, o que você acha. E aí, você acha que isso daí que eu estou dizendo faz sentido, não faz sentido? Deixa a sua experiência também, é muito interessante. Bom, e o segundo assunto, que é um negócio que está pegando fogo aí, essa questão da Rússia e da Ucrânia, né? Essa questão da Rússia e da Ucrânia, para quem não sabe, já há alguns anos atrás, a Rússia ela tem assim um desejo grande de tomar o controle, né, digamos assim, governar a Ucrânia. E aí, isso daí é uma tensão que já vem há vários anos aí se escalando. Começou com esse desejo da Rússia tomar, e aí o que aconteceu no meio do caminho? A Rússia pegou e anexou a Crimeia, que é uma partezinha que pertencia à Ucrânia ali daquela região. E aí, com essa anexação da Crimeia, isso daí gerou um burburinho geral, e aí risco de guerra, inclusive. Por quê? Porque a Ucrânia, ela fica do lado da Rússia, ela pertencia à União Soviética antigamente, mas aí desde a queda da União Soviética, o que aconteceu? Eles se desvincularam, e o governo da Ucrânia é um governo que tende muito mais aí ao Ocidente, a visões mais democráticas e tal.
Obviamente que eu estou apresentando aqui o relato dos relatos que eu ouvi, né? Porque para eu conhecer a fundo o negócio, eu tenho que estar lá na região. Mas o que acontece? A Ucrânia começou a se distanciar, e começou a se distanciar lá de Moscou, né? Então começou a tomar suas próprias decisões, e o governo de Moscou não queria que isso acontecesse. E uma das maiores requisições aí da Rússia nessa questão é que a Ucrânia não faça de maneira nenhuma parte nem da União Europeia, ela não seja anexada à União Europeia, porque eles querem continuar tendo domínio sobre a Ucrânia, e muito menos que ele seja parte da OTAN, né? A Organização do Tratado do Atlântico Norte. É um tratado militar aí que foi criado justamente aí para dar força a esses países menores e, digamos assim, impor democracia aí no mundo, né? Obviamente que a história disso é mais longa, mas é só para vocês saberem isso daí. E aí a Rússia não quer de jeito nenhum que isso aconteça. E a Ucrânia, obviamente, ela queria fazer parte disso e está nesse imbróglio. Aí o que aconteceu? O Vladimir Putin, ele está ameaçando invadir a Ucrânia, e aí do lado da Ucrânia os Estados Unidos já ameaçou a Rússia de que, se invadir a Ucrânia, ele vai estar correndo risco aí de entrar num conflito. Não sei se, assim, até agora as ameaças têm sido mais com relação a fazer alguns boicotes aí comerciais, né? E aí esses boicotes para poder fazer com que dissuadir, né, a questão da Rússia de invadir, mas está nesse imbróglio, entendeu? E tá um negócio complicado. Agora, por que eu trouxe esse assunto aqui no canal? Porque é o seguinte, a gente aqui trata de negócios, e aí o que vai acontecer? Se acontecer da Rússia pensar em invadir, ou as tensões começarem a escalar muito e os Estados Unidos decidir dar sanções econômicas para a Rússia, aí tá feito a bagunça, porque o que vai acontecer? Você dando sanção econômica para a Rússia, primeiro que você já mexe no mercado global, certo? Mexeu no mercado global. A Rússia é um país grande, é um país que tem um poder econômico considerável, e então, quer dizer, é um grande player aí do mercado internacional. Agora, qual que é o outro problema? O problema é que a Rússia, ela tem uma proximidade, tem um namoro, entre aspas, aí com a China, entendeu? Que hoje em dia já é pau a pau com os Estados Unidos na força comercial. E aí o que vai acontecer? Vamos supor que impõe a sanção à Rússia, os Estados Unidos. Aí a China resolve desobedecer e fala, não, eu tenho aqui. Aí ele vai transformar o namoro da Rússia-China num casamento Rússia-China, entendeu? E aí tá feita a bagunça, né? Como é que você vai impor uma sanção econômica para a China? Quer dizer, eu estava lendo algumas notícias aqui, e o que dizem é o seguinte, que a primeira coisa que vai ser impactada com isso daí é o preço do petróleo. O preço do petróleo tende a subir bastante por conta disso, essas incertezas. E aí, porque a China vai estar do lado, então quer dizer, podem esperar que, se esses conflitos aí escalarem, o preço do petróleo do barril de petróleo vai ser atingido muito em cheio. Deixa eu só dar acenar aqui o pessoal que entrou, agradecer a presença de todo mundo. Então, quer dizer, o preço do petróleo vai ser atingido em cheio. Isso acontecendo, quer dizer, qual que é o meu problema aqui no Brasil? Vamos supor que você é um investidor da Petrobras, então você tem que ficar de olho nesse tipo de coisa. Não só petróleo, porque se a China invadir, se isso daí der problema com a China, por exemplo, minério de ferro, vai ter outros problemas, mas vamos focar aqui no petróleo. E aí, inclusive, depois esses problemas a gente traz depois. Vamos pensar no petróleo. Se o preço do barril do petróleo subir, aí, das duas umas. A Petrobras, que é o que nos interessa mais aqui no Brasil, ela vai ter que tomar uma decisão. Por quê? Porque o preço da Petrobras hoje está sendo regulado pelo dólar. O que tem de variação do dólar
não tem mais aquela interferência do governo controlando o preço. Agora, será que o governo vai continuar assim? Porque você pensa só numa coisa, a gente está num ano de eleição, certo? Num ano eleitoral. Será que o presidente vai querer que num ano eleitoral bata recordes e mais recordes de preço da gasolina? Porque no final das contas você tem um barril do petróleo e isso vai aumentar o preço de todos os derivados de petróleo, certo? Da gasolina, do QAV, querosene de aviação, do diesel, vai aumentar tudo que é derivado vai sofrer com esse problema. Então será que ele vai querer? Aí se ele tomar a decisão política de interferir no preço da Petrobras, as ações desabam, porque o governo vai estar colocando a mão na Petrobras, certo? Se ele tomar a ação de repente não colocar a mão e deixar subir, aí o que vai acontecer? Vai ter um problema grande de estrutura do país. Talvez o lucro da empresa, da Petrobras, aumente, porque como um componente do preço do combustível aí é nacional, né? Tudo bem que tem componentes em dólar também, da gasolina, componentes são em dólar, mas tem componentes nacionais, então o lucro da empresa tende a subir, então seria uma boa ação para você comprar, por exemplo, entendeu? Então quer dizer, agora eu não tenho certeza de absolutamente nada, entendeu? Porque do jeito que as coisas estão acontecendo, a gente só vai saber disso daí acompanhando e fazendo as nossas apostas. Se você aposta que vai subir, compra. Se você aposta que vai cair e você está com preço confortável para vender, venda, se não segura e espera cair e compra mais, entendeu? Então esse que é o ponto. Então por isso que eu quis trazer isso, para vocês verem que essa questão de economia é uma questão extremamente complicada, né? Ela acaba pegando muitas partes. Uma coisa que acontece lá na Ucrânia interfere na China, que interfere no Brasil. Então isso daí é um negócio que é muito interessante. E é igual eu falei, o propósito do canal aqui é justamente ter essa questão de negócios com base teórica, então fugindo de modismo. Então é esse tipo de assunto que eu gosto de tratar, que é o que te faz desenvolver e faz você também ter um crescimento mais constante, entendeu? Porque vamos supor, nessas modas, de repente você pode ganhar dinheiro numa transação aí, você fez uma transação, ganhou muito dinheiro, mas será que você vai conseguir manter esse dinheiro se você não tem fundamento, entendeu? Das suas ações? Você simplesmente jogou na roleta russa lá e ganhou um pouquinho, será que você vai conseguir manter isso daí? Então é exatamente por causa disso que tem o canal e é exatamente nessa ponta que eu tento ajudar, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí desses assuntos, foi alguns comentários rápidos que eu trouxe. E se gostou, obviamente, compartilha, sugere esse vídeo para outras pessoas, sugere as lives. Sempre eu tenho essas lives aí de terça e de quinta-feira, por volta aí de 6h30, 7 horas é mais ou menos o horário que está acontecendo nas lives. Se inscreva, siga a gente no Instagram, siga a gente no YouTube também, porque no YouTube também tem uns vídeos muito bons, né, e vai ajudar bastante, tá bom? No seu desenvolvimento. Espero que vocês tenham gostado. Aqui no chat não tem nenhuma pergunta, estou olhando aqui, não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, mas se tiver, façam também lá no vídeo gravado, façam lá as perguntas que vêm para mim, aí eu tento colocar esse assunto, tá bom? Muito obrigado, até a próxima live nesse caso, né? E até mais aí, tchau, tchau.